Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Com muitas, sendo visto por eles por espaço de, e falando do que respeito ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não, mas que esperassem, que disse, de mim ouvistes. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em como em toda e até Samaria. Agora preste atenção no 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Uma palavra-chave aqui para esse nosso segundo estudo é: quando dizia isto? A pergunta que a gente faz: isto o quê? Isto o quê? Quando dizia isto? Versículo 9. Isto o quê? Irmãos, vocês se recordam que eu disse que Lucas e Atos, ele compõe o mesmo livro de 2 volumes? Lembra disso? Lembram disso? Lucas é o autor. E que no livro de Lucas, Atos, compõe um só, com 2 volumes. Você perceba que a dinâmica do Espírito, irmã Selma, quem é que inspirou a Bíblia Sagrada? Foi quem? Foi quem, irmã Selma? Foi o Espírito, não é isso? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino. Então, quem inspirou a Escritura Sagrada foi o Espírito. Você vai perceber que a dinâmica do Espírito no livro de Lucas e a estratégia que Deus utiliza através do Espírito, usando Lucas, que era médico. Primeiro, no livro de Lucas, abra aí no livro de Lucas. Abra lá no primeiro capítulo, querido, de Lucas. Vamos voltar lá, livro de Lucas. O prefácio, Lucas ele contando o propósito do livro e para quem estava sendo endereçado. E aí, é anunciado no capítulo 1 ainda, versículo 26, o nascimento de Jesus, sobre um ato milagroso. Jesus foi gerado pela vontade da carne, irmão? Entre a mulher e um homem? Jesus foi colocado pelo Espírito no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo coloca no ventre de Maria, quem? Jesus, que foi prenunciado por Isaías, pelo próprio Deus, e há de vir aquele que esmagará a cabeça da serpente. O proto, chamado de proto-evangelho. E esse Jesus, ele é prenunciado aqui, ele é dito, do segundo nascimento. No capítulo, querido, no capítulo 1 ainda, vemos no versículo 29, Maria visita Isabel. E aí, os meninos se alegram ali na barriga. E João, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. Aí, você vê aí, querem matar o Fernanda. O colégio está ensinando aí que pode abortar. Pode chegar lá e tacar a tesoura numa criança no ventre, que está tudo certo, porque não é vida ainda. E diz o texto sagrado que João Batista foi cheio do Espírito aonde, irmãos? No ventre. Aí Jesus mostra, ele, capítulo 2, capítulo 1 aí do nascimento de Jesus, o cântico de Zacarias,
Mostra aqui no capítulo 2 o nascimento de Jesus, querido. Mostra o nascimento de Jesus. Aí a família indo para Belém, ou os pastores de Belém, a Simeão e Ana. E detalhe, lembra dos 400 que tinha 400 anos de silêncio? Já ouviu falar, irmã Marcele? 400 anos de silêncio? Diz que Deus ficou 400 anos sem falar. Do Antigo Testamento até o Novo foi 400 anos. Só que aqui nós vemos uma manifestação do Espírito, irmã Selma, sobre Simeão e sobre Ana. O Espírito, ele tanto fala com Simeão quanto com Ana, a respeito do menino. Isso antes dos dons do Espírito ser derramado. O Espírito agia, ainda não com uma forma, ainda não que com uma forma intensa, mas agia. Aí você vai reparar, irmãos, isso tudo é uma estratégia de Deus Pai, do Espírito Santo. Aí, no capítulo 3, no capítulo 2 ainda, no capítulo 3, menciona o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, a gente verifica aqui o capítulo 3, versículo 21. E aconteceu o quê? Como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lembra quando a gente disse no nosso culto, Diácono John? O céu se abriu hoje lá na igreja, lembra? Aqui diz o céu se abriu para Jesus, a partir dele orando. Ele orando, coisa que a gente estava fazendo aqui, uma coisa de crente. Orando. O céu se abriu. Aí diz, e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea, como? Primeiro repara, o Espírito desceu, olha na tua Bíblia aí, crente. Olha aí. E o Espírito Santo desceu sobre... O Espírito apareceu do céu apenas, irmão? O que aconteceu aí? Desceu sobre ele, aí diz aqui, ó, em forma corpórea, como uma pomba. Em forma corpórea, como uma pomba. É o modo que Lucas tenta registrar. O Espírito não é uma pomba não, tá, irmãos? Mas ele foi visto em forma corpórea, aí tem um como. Como aí é de comparação. É símile, a figura de linguagem. Comparação, como? Mas diz que o Espírito desceu sobre quem? Sobre Jesus. Lembrando, irmãos, uma pessoa quando aceita Jesus, o que ela recebe? Espírito Santo. Aí eu pergunto, Jesus precisava aceitar Jesus? E por que será que o Espírito desceu sobre ele? Aqui é uma capacitação, irmão. Capacitação ministerial. Jesus não iniciou, diácono Dianta, o ministério dele sem receber o Espírito Santo. Diz o texto, o Espírito desceu sobre ele, Fernanda. É por isso que nós, irmãos, nós precisamos que o Espírito desça sobre nós. Ou, na verdade, ele já desceu em Atos 2. Mas precisamos ser revestidos de poder, irmão. Amém? E eu quero abrir um adendo aqui, uma observação. Alguns irmãos pensam, quem é batizado do Espírito Santo fica nos categorizando como crente de segunda categoria. Primeiro, que um crente revestido com o Espírito Santo, ele é capacitado para trabalhar na obra de Deus. Segundo, um crente cheio do Espírito, ele não fica se comparando com o outro, dizendo que é maior ou inferior ao outro. Portanto, esse negócio de alguém falar que é mais crente porque é revestido, isso é a história da carochinha, irmão. Se algum crente se achar mais do que o outro, ele se desviou, não sei que espírito está dentro dele, não. Só não é o Espírito Santo. Ok, irmãos? Amém? Ok? Vamos lá. Lucas, irmão, ele tem algo em mente. O Espírito Santo, diácono Jonathan, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, ele tem uma pedagogia a nos ensinar. O que é pedagogia, Fernanda? Fernanda, lembra desse nome pedagogia? Pedagogia é como ensinar. Que forma ensinar? E esse evangelho de Lucas, irmã Selma, o evangelho de Lucas junto com Atos, é uma forma de Deus mostrar para a igreja como ele quer que a igreja trabalhe. Não é a forma que o homem quer, é da forma que ele quer. Jesus mesmo sendo Deus, ele se submeteu ao próprio Espírito, irmão. E quem dirá nós que não somos Deus? Se Deus, sendo Deus, se fez homem, mas não deixou de ser Deus, se submeteu ao Espírito, imagine nós. Se Jesus dependeu do Espírito,
Aí veja, no capítulo 4, ele já foi batizado no 3. No 4, ele é guiado por quem? Lê aí, Fernando, capítulo 4, primeiro versículo. Veja, cheio do Espírito Santo. Irmãos, grava essa palavra aqui, tá? Diácono Wagner. Guarda essa palavra aqui, tá? Se puder rabiscar, guarda isso aí. Ser cheio do Espírito Santo, irmã Selma, aqui em Lucas, não é o mesmo que em Gálatas 5, 22. De ser cheio de sentido fruto. Porque Jesus já tinha fruto antes do Espírito descer nele. Porque ele é o próprio Deus. Então ele já andava com os frutos, ou com o fruto do Espírito. Cheio aqui é de manifestação carismática, é de ser guiado por ele. Então, sempre que vemos a palavra cheio do Espírito em Lucas Atos, não está falando de fruto apenas. Está falando de cheio, de revestido, de guiado por ele. Deu para entender daqui? Faça isso em casa depois. Verifica isso aí depois. Tanto nos escritos de Paulo, irmã Selma, escrito de Lucas, eles não estão falando a mesma coisa e não estão se contradizendo. Paulo tem a ênfase no fruto, porque já era muito normal a igreja andar cheia e revestida do Espírito. Ele está falando que, ainda que você seja revestido do Espírito, você tem que ter fruto. Que é fruto? Que fruto é esse, Fernanda? É mansidão, é temperança, é domínio próprio. Ok? É amor. É isso. Vamos lá. Aí a gente vai perceber sobre a pesca maravilhosa. Jesus deixou de ser Deus, irmãos? Ele é incomparável, sim ou não? Capítulo 5 menciona aqui, ó, a pesca maravilhosa. Os homens, pelo seu poder e pelo seu conhecimento limitado, eles conheciam de pesca, sim ou não, irmão Selma? Pedro conhecia ou não conhecia? Ele era profissional, Fernando. O que o capítulo 5 está nos ensinando? Que os homens, eles podem ser bons naquilo que fazem, mas nem tudo dá certo, irmã Severina. Que a gente tem que depender de quem? Do Deus Espírito. E aí quando Jesus dá uma ordem, e aí eles têm a pesca milagrosa.